Quando a gente acha que o mercado vai passar em silêncio, o Cruzeiro resolve dar um susto gostoso no torcedor. De repente, começa a circular nos bastidores um rumor que parece daqueles que a gente lê 2 vezes para ter certeza. João Arias, atualmente no Wolves, teria sinalizado positivamente para a investida do Pedrinho e aceitado as bases da proposta para vestir a camisa celeste. É o tipo de história que nasce num sussurro, ganha eco em grupos de mensagem, atravessa a cidade e termina virando assunto sério, porque mexe com o que a torcida mais quer, ver o cabuloso voltar a ser protagonista. Eu sei, a gente já aprendeu a se proteger do excesso de expectativa, porque o futebol adora testar o coração do cruzeirense. Mas também aprendeu outra coisa: quando o cabuloso decide se mexer, não é para ficar bonito no noticiário, é para mudar o rumo. E esse rumor tem cheiro de movimento grande, de projeto que quer sair do modo reconstrução e entrar no modo conquista, com o clube voltando a ocupar o lugar que sempre foi dele. A primeira pergunta que vem é simples e gigante ao mesmo tempo: por que Arias toparia? E aí entra a parte que dá arrepios, porque o Cruzeiro hoje tem algo que pesa muito em qualquer conversa séria: ambição com plano. Não é só chamar jogador e dizer vem, é apresentar estrutura, rotina, competitividade, protagonismo. Pedrinho, pelo que se fala, não vem de fantasia, ele vem de caminho, e caminho é o que o atleta quer quando já provou seu valor. João Arias não é um nome que aparece por acaso. Ele é aquele tipo de jogador que mistura entrega e inteligência, velocidade e leitura, coragem e disciplina. Não vive só do drible de efeito. Ele trabalha o jogo, ajuda a marcar, volta para recompor, segura a bola quando precisa, acelera quando tem espaço e decide quando a partida pede frieza. Para um Cruzeiro que quer ter identidade forte, um cara assim é peça de confiança, não de aposta. O rumor fica ainda mais quente quando a palavra aceitou entra na roda. No mundo do futebol, isso pode significar que o jogador deu o ok para negociar, que aprovou o projeto, que concordou com salário e tempo de contrato, que quer a mudança. Ainda pode faltar acerto entre clubes, pode existir detalhe burocrático, pode surgir concorrência de última hora, mas o principal já estaria alinhado: a vontade do atleta, que é metade do caminho em qualquer novela. E o Wolves, claro, vira personagem central dessa história. Clube europeu não libera jogador sem estudar tudo, sem avaliar reposição, sem defender seus interesses. Só que, quando se fala que o Cruzeiro chegou com proposta firme e discurso convincente, a sensação é de que o cabuloso não está brincando. Foi além do sonho, foi para a mesa. E quando você vai para a mesa, você já está jogando outro campeonato. O mais bonito, para nós, é perceber como essa especulação mexe com o sentimento do torcedor. Não é só sobre contratar um ponta, é sobre recuperar a autoestima do clube. É sobre voltar a ser destino desejado, voltar a ser assunto por ousadia e não por tropeço, voltar a fazer o adversário olhar com respeito. Um nome como Arias, vindo do futebol inglês, é como acender a estrela na maçã e dizer: o Cruzeiro voltou a mirar o topo. Imagina a chegada dele em Belo Horizonte, o primeiro contato com a torcida, o primeiro treino, o primeiro sorriso tímido em meio a um mar de azul. A gente já se vê criando esse momento na cabeça, porque torcedor vive de imagem também. E a imagem de Arias com a camisa estrelada tem um simbolismo que não dá para ignorar. Seria a fotografia de um Cruzeiro que não se contenta com pouco e que quer voltar a ser grande em todos os sentidos. O estilo de jogo dele combina com aquilo que a arquibancada mais respeita: trabalho sem preguiça. Tem jogador que precisa de carinho para acordar, mas Arias parece daqueles que entram em campo com sangue nos olhos e cabeça no lugar. Ele entrega o que o Mineirão pede: intensidade, coragem e, quando a chance aparece, qualidade para transformar uma jogada comum em lance decisivo. Taticamente, a cabeça do cruzeirense já começa a construir cenários. Arias aberto, esticando o campo, puxando marcação, criando espaço para quem vem de trás. Arias por dentro, aparecendo entre linhas, tabelando rápido, acelerando o contra-ataque. Arias chegando na área, incomodando o zagueiro, finalizando quando o jogo parece travado. Ele não é engessado, ele é solução, e time grande precisa de jogador que vire solução em dia ruim. Tem uma coisa que a experiência europeia costuma trazer e que faz diferença aqui: a precisão na decisão. No futebol brasileiro, muitas vezes a intensidade existe, mas a escolha final falha. Arias, acostumado a um ritmo que pune erro, tende a amadurecer essa leitura. Se ele trouxer isso para o Cruzeiro, a gente ganha um jogador que não desperdiça momento, que entende o tempo do passe, que sabe quando acelerar e quando respirar. E respira, porque o Cruzeiro também quer voltar a controlar jogo, não só reagir. Um ponta inteligente ajuda a controlar, porque ele oferece opção segura, abre linha de passe, reduz risco.
Arias pode ser aquele cara que segura a bola quando a torcida está nervosa, que chama o jogo para si quando o time está pressionado, que vira ponto de apoio para o time se reorganizar sem desespero. A especulação também fala muito sobre o jeito do Pedrinho conduzir o clube. O torcedor gosta de dirigente que assume responsabilidade, que não se esconde atrás de nota fria, que entende que Cruzeiro não vive de timidez. E se ele realmente está por trás dessa investida, é porque quer dar um salto. Um salto com o pé no chão, mas um salto. Porque reforço assim não é maquiagem, é obra estrutural. A chegada de um nome desse calibre mexe com o vestiário, e isso é tão importante quanto o que acontece no gramado. Treino fica mais sério, disputa aumenta, o padrão sobe. Jogador grande puxa os outros para cima sem precisar falar muito. Ele chega e estabelece, pelo exemplo, um nível de exigência que vira cultura. E cultura de clube vencedor se constrói assim, com referências diárias, não com discurso de ocasião. Para a torcida, o impacto seria imediato. Camisa com nome estampado, comentário em todo lugar, vídeo de melhores momentos rodando sem parar. Mas, acima disso, teria aquele sentimento raro, orgulho. Orgulho de ver o Cruzeiro se posicionando como clube que disputa, que convence, que atrai, que não se encolhe diante do cenário internacional. Isso alimenta a alma do torcedor. E o mais curioso é que, mesmo sendo rumor, a conversa já muda o clima. A semana do Cruzeirense ganha outra cor. O noticiário passa a ser acompanhado com a atenção de quem lê capítulo de novela antes de dormir. Qualquer detalhe vira pista, uma palavra atravessada, uma ausência, uma foto, um gesto. É exagero? É, mas é futebol. E futebol, para a gente, é sentimento sem moderação. Há quem diga que a negociação avançou porque o Cruzeiro ofereceu mais do que cifras. Ofereceu papel central. Ofereceu a possibilidade de ser referência técnica, de ser líder dentro de campo, de ser símbolo de uma nova fase. Para um jogador que gosta de responsabilidade, isso pesa. E Arias tem jeito de quem gosta de responsabilidade, de quem não foge de pressão. Quando um atleta entende que aqui ele pode ser protagonista, que ele pode decidir clássico, virar herói de mata-mata, entrar para a história, a conversa muda de patamar. Na Europa, muitas vezes você é engrenagem. Aqui, você pode ser maestro. E, para um jogador com personalidade e fome, ser maestro em um clube do tamanho do Cruzeiro é tentação forte. E não dá para ignorar a força da camisa. O Cruzeiro tem história, tem peso, tem um passado que continua vivo. O jogador pode estar do outro lado do oceano, mas quando ele ouve falar de Mineirão lotado, de torcida apaixonada, de pressão que vira combustível, isso mexe. Tem atleta que foge disso, tem atleta que se encanta. E, pelo rumor, Arias teria se encantado. O torcedor começa a imaginar até o primeiro jogo. Aquele momento em que ele recebe na ponta, dá o primeiro drible e a arquibancada explode. Aquela arrancada em que ele deixa o lateral para trás e a torcida levanta como se puxada por um fio invisível. A primeira assistência, a primeira comemoração, a primeira vez em que ele bate no peito e entende o que é ser Cruzeiro. Mas a nossa parte cautelosa também aparece, porque negociação grande sempre tem armadilha. Tem papelada, tem cláusula, tem calendário, tem concorrência. O futebol adora humilhar o otimista. Só que também adora surpreender. E o Cruzeiro, quando está conectado com a própria grandeza, costuma escrever finais que ninguém previa. Por isso a gente se permite sonhar, mesmo com o pé no chão. E sonhar com Arias é sonhar com um Cruzeiro mais agressivo, mais vertical, mais perigoso. Um time que não depende só de bola parada, que não sofre para criar, que não se limita ao óbvio. Arias abre caminho para o inesperado. Ele muda o ritmo, muda a forma de atacar, muda o jeito como o adversário se posiciona. Ele obriga o rival a respeitar a ponta e, quando o rival respeita demais, ele encontra o meio. Também é um reforço que conversa bem com a ideia de competitividade em calendário cheio. Em períodos de sequência pesada, você precisa de jogadores que sustentem intensidade e que sejam regulares. Arias tem essa fama de constância. Ele não vive de lampejo raro, ele entrega jogo após jogo. E regularidade, no Brasil, é um luxo que vira campeonato. O lado mental dele também chama atenção. Jogador que passou por ambientes exigentes e por jogos em alto nível costuma ter outra postura em momentos decisivos. Sabe administrar vantagem, sabe lidar com vaia, sabe reagir a erro. O Cruzeiro, que quer voltar a decidir, precisa de gente assim. Precisa de gente que não treme quando o estádio vira panela de pressão. E quando você coloca um jogador como Arias no elenco, você melhora todo mundo ao redor. O centroavante ganha mais bola limpa. O meia ganha mais opção.
O lateral ganha parceria. O volante ganha ajuda na recomposição. É efeito cascata. Não é só contratar um ponta, é tornar o time mais funcional. E funcionalidade é o que separa time que empolga de time que vence. Os rivais, claro, não ficariam indiferentes. Porque um Cruzeiro que busca áreas manda recado para todo mundo, ninguém está confortável. O campeonato ganha outro ingrediente. A disputa esquenta. E isso é bom, porque time grande precisa incomodar. Precisa tirar o sono dos outros. Precisa ser assunto não por drama, mas por ameaça esportiva. A torcida, que já sofreu demais, tem um radar especial para reconhecer quando o clube está se organizando de verdade. E o rumor de um jogador desse nível indica organização, porque ninguém convence atleta europeu só com frase bonita. Tem que mostrar estrutura, planejamento, seriedade. Tem que ter conversa clara, metas esportivas, compromisso com competitividade. Se Arias aceitou, é porque viu algo sólido. E é aí que a gente volta a falar de Pedrinho como símbolo desse novo momento. A sensação é de que ele quer fazer o Cruzeiro voltar a ser clube que dita tendência, que se posiciona como protagonista, que constrói um elenco capaz de brigar por cima. O torcedor pode discutir nomes, preferências, estilo, mas não discute uma coisa: coragem para mirar alto faz diferença na história do clube. O torcedor também começa a desenhar o impacto emocional de um reforço desses. Não é só dentro de campo. É no jovem da base que olha e pensa que pode crescer aqui. É no jogador do elenco que se sente desafiado a melhorar. É no torcedor que volta a acreditar que o clube não está apenas sobrevivendo, mas renascendo. Grandes contratações têm esse poder de reorganizar o imaginário do clube. Na prática, o Cruzeiro ganharia um jogador que incomoda qualquer defesa. Jogador que encara um contra um sem medo, mas que também sabe soltar rápido quando a jogada pede. Jogador que atrai marcação e cria espaço para o companheiro. Jogador que entende que o jogo é coletivo, mas que assume o individual quando o coletivo trava. Esse equilíbrio é o que diferencia o bom do grande. E não vamos fingir que a gente não está imaginando o Mineirão em noite grande, o time pressionando alto, Arias roubando uma bola no ataque, acelerando, deixando dois para trás e tocando na medida para o gol. É sonho. É, mas o torcedor vive para isso. E o rumor, por si só, já está oferecendo um pedacinho desse sonho em forma de possibilidade. Também é inevitável pensar na narrativa que o Cruzeiro poderia construir com essa contratação. A narrativa da virada, do retorno, da retomada de identidade. Um clube que passou por turbulência, que reorganizou a casa, que reconquistou respeito e que agora começa a atrair nomes que mudam o patamar. No futebol, narrativa e desempenho caminham juntos, porque confiança nasce de história bem contada e bem vivida. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o futebol cobra coerência. Não adianta trazer estrela e deixar o resto desajustado. Por isso, a esperança é que Arias seja parte de um planejamento maior, de um elenco equilibrado, de um time com peças complementares, de uma comissão técnica que saiba potencializar. Se for assim, a contratação vira alicerce. Se não for, vira peso. E Cruzeiro Grande não pode errar nisso. Mas o rumor aponta para o caminho certo, porque fala de proposta forte e de aceitação. Fala de conversa avançada. Fala de vontade alinhada. E vontade alinhada é o que faz a engrenagem girar. Quando o jogador quer, ele pressiona, ele participa, ele dá sinal. E quando o clube quer, ele insiste, ele ajusta, ele faz acontecer. O encontro dessas vontades é quando a novela começa a caminhar para o final feliz. E, enquanto isso, o torcedor vive naquela mistura deliciosa de euforia e cautela. A gente comemora por dentro, mas não grita antes da hora. A gente compartilha a notícia, mas já coloca um vamos ver. A gente brinca, mas fica atento. Porque ser cruzeirense é isso, esperança teimosa com memória viva. A gente não se apaga, mas também não se engana fácil. Só que tem momentos em que a esperança fala mais alto, e esse é um desses momentos. Porque a ideia de Arias no Cruzeiro conversa com uma necessidade real do time, um jogador de lado que desequilibre, que entregue intensidade, que seja decisivo. É aquele tipo de reforço que não só melhora o time, ele melhora a sensação do time. Ele muda a cara do time. E time com cara forte ganha jogo até quando joga mal. Se a negociação se concretizar, vai ser um anúncio que carimba uma era. Um anúncio que diz que o Cruzeiro não está mais em modo contenção, e sim em modo ataque. E quando o clube grande entra em modo ataque, ele arrasta a torcida junto, ele arrasta o campeonato junto, ele arrasta a história junto. O Cruzeiro sempre foi isso, um clube que, quando decide, muda o ambiente. E, de novo,
O Wolves é obstáculo que exige paciência. Mas obstáculo também é parte do caminho. Negociação internacional tem ritmo próprio, tem janela, tem etapas. O torcedor precisa respirar e entender que o silêncio, às vezes, significa avanço, e não recuo. Às vezes, o que parece demora é só trabalho nos bastidores. E o cruzeirense, quando percebe trabalho, fica ansioso, mas confiante. É engraçado como, nessas horas, a gente passa a observar tudo. Acompanha notícia de treino na Inglaterra, procura detalhe de lista de relacionados, tenta ler entre linhas. É quase uma investigação feita com o coração, não com a razão. Mas é assim que a torcida vive o futebol. E o Cruzeiro, com sua história, amplifica tudo. Um rumor aqui vira terremoto, porque a paixão é gigante. Ao imaginar áreas no Cruzeiro, eu penso também no simbolismo de reforçar o lado criativo do time. O Cruzeiro precisa voltar a encantar sem perder competitividade. Precisa ser duro quando o jogo pede, mas bonito quando a bola pede. Arias dá essa possibilidade, porque ele é jogador de esforço e de arte. Ele corre como operário e decide como artista. Essa mistura é rara e valiosa. E não dá para esquecer que a torcida cobra entrega. Não cobra perfeição, mas cobra alma. E Arias tem cara de jogador que joga com alma. Ele não se esconde. Ele não se preserva. Ele participa. Ele se envolve. E quando o torcedor vê envolvimento, ele perdoa erro, ele apoia, ele empurra. Porque o que a arquibancada não aceita é indiferença. E indiferença não parece ser o idioma do Arias. O rumor, por si só, já virou combustível para o torcedor lembrar quem a gente é. A gente não é torcida de pouco. A gente não nasceu para aceitar migalha. O Cruzeiro é gigante, e gigante pensa grande. Se essa movimentação for real, ela conversa com a nossa essência, a essência de um clube que sempre soube sonhar alto e transformar sonho em taça. Por enquanto, a gente está no território do dizem que. Deste lado, cada pequeno sinal vira esperança. Do outro lado, cada silêncio vira suspense. Mas o fato de o rumor ter ganhado corpo já diz muito. Existe movimento, existe conversa, existe possibilidade. E possibilidade é o que o torcedor precisa para manter a chama acesa, porque o Cruzeiro vive de chama acesa. Se Arias realmente aceitou as bases, falta o passo mais delicado, que é a costura final entre as partes. E aí entra a força de uma direção que queira fazer acontecer. Negociação grande não se fecha só com vontade, se fecha com capacidade de resolver problema, de lidar com detalhe, de convencer, de ajustar. Se o Cruzeiro mostrar essa capacidade, a contratação vira mais do que reforço, vira demonstração de maturidade de gestão. E quando você soma maturidade de gestão com grandeza de camisa, o resultado tende a ser perigoso para os rivais. Porque o Cruzeiro, historicamente, sempre foi perigoso quando se organiza. Sempre foi time que cresce em mata-mata, que transforma a pressão em gasolina, que vira noite e faz o impossível parecer rotina. A chegada de Arias poderia ser o estupim desse tipo de Cruzeiro voltando a aparecer. Eu não quero me adiantar, porque o futebol gosta de pregar peça. Mas eu também não quero fingir frieza, porque torcedor não é feito para ser frio. A gente é feito para sentir. E o que eu sinto com esse rumor é que o Cruzeiro está mais perto de voltar a ser aquele clube que chega em todo o campeonato com a frase não dita, mas conhecida: viemos para brigar. Se o desfecho for positivo, que ele chegue com tudo, com apresentação bonita, com discurso firme, com abraço da torcida. E que ele entenda desde o primeiro minuto que aqui não existe meia paixão. Aqui é inteiro. Aqui é cobrança e carinho ao mesmo tempo. Aqui é estrela no peito e responsabilidade no olhar. Aqui é Cruzeiro, e Cruzeiro não cabe em jogo pequeno. E se o desfecho ainda demorar, que o torcedor segure a ansiedade como dá, porque a espera também faz parte do ritual. A gente aprendeu a esperar, mas aprendeu também a comemorar quando a promessa vira realidade. Se Arias realmente estiver a caminho, o que nos resta é imaginar o futuro e manter a fé no clube que sempre nos ensinou uma lição. Quando a estrela decide brilhar, ela ilumina tudo ao redor.